tudo pertence ao governo. Então você vai numa padaria, ela é do governo. Você vai comprar um suco, é uma empresa do governo que produz. Você vai, em qualquer lugar que você vai, todo mundo trabalha para o governo, tudo é do governo. Bom, nós estamos começando mais uma entrevista hoje especial. É a segunda vez que nós estamos gravando, estou muito triste porque a gente gravando deu certo. Estou com ele, pastor Wilde Rocha. E você que... mas o bastidor político entrevistando o pastor. Hoje nós vamos falar de uma cidade, um país que todo mundo se acha especialista no Facebook, é uma discussão. A primeira coisa, o cara começa a discutir direita e esquerda, vem esse país. Vai você pra Cuba, não sei o que, vai ser bom, vai pra Cuba. E você já foi pra Cuba. Já fui pra Cuba. 10 vezes? 10 vezes. Completei minha 10ª viagem agora em Cuba, finalizei agora há um mês atrás. Você é pastor da igreja? Sou pastor da Comunidade Batista Bethesda aqui em Santo André. E o pastor Wilde, ele é missionário, ou seja, ele faz viagem missionária, vai até Cuba ajudar as igrejas lá. Né? Isso. A ideia... Samuel, eu sempre defendi a ideia de que as pessoas, os cristãos, eles precisam ter uma experiência missionária. E ela pode ser de curto prazo. Tem gente que é chamado para viver num outro país ou aqui no Brasil. E esse é o missionário Minha convencional. Tem esse chamado, esse chamado vai para longe. Né? Isso aí, trabalha na vida dela, então, nesse sentido. Mas eu faço viagens missionárias de curto prazo. Então, por exemplo, você programa suas férias para um período e nesse período nós vamos organizar uma viagem. Você passa 10 dias num outro país, numa outra cultura, conhecendo um outro povo, uma outra realidade e ajudando esse povo. São viagens missionárias de curto prazo. Você pode fazer várias vezes ou você pode fazer uma vez, depende da tua experiência. E essas suas viagens, você disse que é uma questão mais humanitária. Mais humanitária. Desde o momento que eu fui a Cuba em 2009, foi a minha primeira viagem a Cuba, eu fui por curiosidade. Voltei em 2011 com a minha esposa para um congresso e em 2011, Samuel, eu disse para o Senhor, o que eu estou fazendo aqui pela segunda vez? Num lugar pobre, eu não fico em Havana, que é a capital, eu vou para Guantánamo, que é na outra ponta da ilha, numa região muito pobre, muito necessitada, e ali foi muito claro que eu deveria fazer algo para ajudar esse povo. É o que eu venho fazendo desde 2011, quando eu tomei uma decisão de fazer algo para ajudar, e aí tenho levado grupos, junto com os grupos a gente leva equipamento, recurso financeiro, tudo aquilo que a gente pode juntar, material de higiene pessoal, roupa, ajudando um povo que passa por uma necessidade muito grande. E aí a gente vai falar agora sobre Cuba, né? A primeira vez que você foi para lá em 2009. Isso. Qual foi o seu choque de realidade? Meu choque em Cuba foi entender e constatar que eu havia voltado no tempo, mais de 50 anos. Foi assustador chegar num país que se fechou para o mundo, principalmente naquela época, hoje já está um pouco mais aberto. Mas naquela época as pessoas não falavam de Cuba, ninguém sabia nada de Cuba, então eu fui para uma região ainda muito mais pobre, que é Guantánamo, isolado, não é uma região turística, é uma região onde as pessoas vivem da agricultura. Porque geralmente os turistas vão só em Havana. Havana, Varadeiro, são lugares maravilhosos em Cuba que é muito forte com o turismo. Para onde eu vou é Nordeste, como se fosse o Nordeste do Brasil, mas não que as pessoas não têm interesse, porque não tem turismo. Então Deus me levou para essa cidade. Lá, por exemplo, uma curiosidade, em 2009 eu encontrava pessoas que assistiam novelas brasileiras, porque o governo passa essas novelas lá, e eram novelas de época, e algumas pessoas achavam que nós estávamos vivendo daquele jeito, né? Porque eles não tinham nenhuma informação exterior, mas isso criou um carinho muito especial com o Brasil desde aquela época. E aí você falou, o governo passa... praticamente as coisas são todas controladas, é isso? Todas controladas, porque... A televisão... Tudo. Naquela época tinham 4 canais, né? Hoje você já tem uma abertura maior. E esse foi um outro choque interessante, chegar num país que tudo pertence ao governo. Então você vai numa padaria, ela é do governo. Você vai comprar um suco, é uma empresa do governo que produz. Você vai, em qualquer lugar que você vai, todo mundo trabalha para o governo, tudo é do governo, a não ser que eles trazem de fora. Então o governo tem esse controle sobre tudo. E aí você tem uma curiosidade para compartilhar com o teu público, que é as moedas. Você tem 2 moedas em Cuba hoje, que você tem o peso cubano e você tem uma moeda chamada CUC, que é uma moeda para estrangeiro. O peso cubano é uma moeda que tem um valor mais local, é uma moeda que o cubano compra com essa moeda nas lojas do governo. É a moeda nacional. Ele tem uma caderneta,
Tá? Todo cubano, toda família tem uma caderneta. Nessa caderneta tem o teu nome, o nome da tua família e o quanto você pode comprar com aquela moeda nas lojas do governo. Então tá lá. São 4 adultos, então você tem direito a um pão por dia. Então você pode comprar 4 pães com esse peso cubano. Lá nós tem direito a 1 quilo de arroz por mês. Você vai lá, você tem direito a comprar 1 quilo de arroz. Se aquilo vai dar até o final do mês ou não, aí é contigo. Se você quiser comprar fora o que está na caderneta, você vai comprar numa outra loja, num outro supermercado, com essa moeda chamada cookie, que a diferença para você entender, para cada um cookie, que é essa moeda mais para estrangeiros, eu preciso de 25 pesos cubanos. Essa é a diferença de moeda. Sendo que o cubano hoje tem uma média salarial de $20. Essa é a média salarial hoje em Cuba. Então, se você imaginar que uma camisa como a que você está usando lá pode custar $20, para um cubano comprar uma camisa numa loja que não seja do governo, subsidiada, ele vai ter que gastar o salário dele do mês para comprar. E a maioria trabalha para o governo. Hoje, em Cuba, me parece que 80% da população hoje trabalha para o governo. Então, quer dizer assim, a maioria comércio, sapato, tudo é do governo, tudo é do governo. Você entra numa loja, normalmente as funcionárias estão uniformizadas, é um uniforme padrão desde Havana, aonde você vai dessa forma, ou seja, todas as coisas ali, tudo pertence ao governo. Você vai numa pizzaria, por exemplo, eu fui numa pizzaria em Guantánamo, você tem uma fila de espera para entrar na pizzaria, mas a pizzaria é do governo. Agora, com essa abertura que é Raul Castro... Aqui nós tivemos uma pizzaria do governo. Agora, com essa abertura, já é permitido em Cuba abrir pequenos negócios. Então, está havendo uma mudança. Então, uma mudança para você entender de 2009 para cá, para 2016. Cubanos não podiam ter casa, todas as casas eram do governo. De um tempo para cá o governo permitiu que aquela casa passasse a ser propriedade da pessoa. E aí começou-se a comprar e vender casa. Eu cheguei a ver casa lá $5 mil, que hoje custa 50 mil, num espaço muito pequeno de tempo, porque eles não tinham nada. Quando tenho direito à propriedade, eu não quero mais essa, eu vendo. E aí venderam por preço que eles acharam que era o justo e o próprio mercado foi. Criou já a especulação. Carro, hoje tem pessoas vivendo de turismo em Havana, transportando pessoas, como se fosse um táxi. Né? São carros antigos ou turismo. Mas não tem nenhuma fabricação de carro. Não, hoje não. Que já algumas indústrias me parece que já estão aí no namoro, sondando, mas não tem. Um carro novo em Cuba hoje, nós estamos falando de 70, 80 mil dólares. Isso é impossível. Então o cara que tem carro lá, na verdade lá deve ter bons mecânicos, né? Excelentes, porque você aprende a fazer peça, você aprende a fazer algo que é diferente aqui no Brasil. Você vai numa casa de peça e compra uma peça. Não, você tem que refazer, remendar. Hoje você tem centenas e centenas de carros rodando hoje por Havana, carros de mais de 30, 40, 50 anos, e que roda tranquilamente, transportando pessoas. Eu tive essa oportunidade agora com o Daniel, porque eu fui apresentar a Havana para ele, nós pegamos durante 4, 5 carros diferentes. Então você está na rua, dá sinal, ele para, você entra, não tem nada escrito táxi, você paga uma taxa por percurso, desce, entra outro e assim vai. O carro está sempre cheio de gente transportando por Havana. E você, deixa eu só perguntar, nessa última viagem a gente conversou, você falou para mim que foi mais humanitária ainda, porque Isso. O mesmo furacão que passou pelo Haiti, né? Como que é o nome do furacão? Furacão Mateu. O mesmo que passou lá, matou 900 pessoas no Haiti, ele passou por Cuba também. Antes de chegar na Flórida, ele passa por Cuba, exatamente nessa região onde eu estava, que não estava no momento do furacão, cheguei depois. A diferença, Samuel, do Haiti para Cuba é que existe um sistema muito bom em Cuba, meteorológico, que previne e informa a população. Qual foi a dificuldade? Não morreu ninguém em Cuba durante esse furacão. Nós estamos falando, para o teu público entender, de uma passagem de furacão de 11 horas com vento de 300 km por hora. Com vento de 300 por hora. Então nós estamos falando de algo que nós não temos noção, nós não sabemos o que é isso. E as casas muito frágeis. Casas frágeis, com a maioria das casas de madeira, quando não é de madeira, de alvenaria, mas teto de zinco. Então 80% das casas daquela região perderam o telhado ou caíram. Essas pessoas tiveram que se abrigar em igrejas, em prédios públicos, e aí foi um negócio muito interessante, porque o próprio governo mandava o povo para as igrejas. Vai para a igreja, porque lá tem laje.
Igreja que cabe 200 pessoas, tinha 500 pessoas em pé durante 11 horas. Quando se terminou o furacão, que saíram, as casas estavam destruídas. E o governo depois tentou ajudar? Como o governo está construindo telhas e liberou um material, que é um material muito precário, para o cara fazer o que a gente poderia chamar até de uma favelinha aqui no Brasil. Uma casinha que ele fica ali dentro. Dá um kit. Um kit de primeiro socorro para ele lá, ele constrói, para ele ter um teto e está construindo, está fabricando telha de forma rápida para tentar voltar ao normal, mas está muito destruído. Aí você foi levar ajuda para Aí nós fomos especificamente para essa região, nós tínhamos levado recursos para algumas igrejas que nós estamos construindo, lá tomamos uma decisão. Ao invés de levar o recurso para essas igrejas, porque eles têm um teto, vamos levar, isso foi discutido com a liderança lá, para as famílias que estavam com necessidade. Ficamos 3 dias rodando, chegávamos no lugar, buscávamos o pastor e dizendo: pastor, eu sei que todo mundo precisa de ajuda, mas me dê aí 3 famílias, viúva, aqueles que não têm a mínima condição que nós queremos ajudar. Nos apresentava a família, você via a necessidade e a gente dava uma oferta e ele poderia comprar, talvez, se não pudesse comprar todas as telhas, mas boa parte das telhas. Ajudar a reconstruir. Financeiramente nós ajudamos. Porque ninguém soube, né? Não chegou essa informação, né? A informação também é controlada. É controlada, ou seja, a informação que saiu aqui era assim, era Raul Castro na região de desastre, o povo junto com ele, ou seja, e quando você olha a história, o governo é muito rápido para dar uma resposta a essas tragédias. Realmente, logo depois do furacão, várias brigadas foram para lá, mas eles vão para restabelecer a infraestrutura. Agora, a casa da pessoa, infelizmente, ele vai ter que comprar telha, ele vai ter que dar um jeito de construir, aí é uma outra história que teve uma mudança, daqui. Morreu antes da morte do Fidel, o Raul. Já Sim, deu uma mudança também. Muito grande, ou seja, Raul já vem dando uma abertura no país, e eu não sei até onde havia anuência de Fidel ou não, mas veio dando uma abertura. Então, por exemplo, hoje em Cuba, em vários pontos você tem internet. Isso é uma coisa impensável há 5 anos atrás. Hoje você já consegue acessar a internet, caro, mas você consegue mandar uma notícia. Eu, nas minhas primeiras viagens, eu saí aqui do Brasil, despedi da minha família, ia para o aeroporto, só dava notícia quando eu voltava no aeroporto aqui de Guarulhos. Hoje eu consigo à noite mandar notícia para o Brasil, dizer: estou bem, como foi o nosso dia, eu consigo postar alguma coisa no Facebook, era impensável na época, mas já está havendo uma boa abertura. O pessoal tem Facebook lá? Tem. Hoje, com certeza, o governo tem um controle sobre isso, porque é um governo, como nós conhecemos, ele sabe do que está acontecendo, mas as pessoas já têm. Eu me comunico com pessoas pelo Facebook hoje. Agora, deixa eu te perguntar, diante dessa situação toda, como que é a relação de educação e a relação de segurança? Porque, excelente. Assim, eu estava conversando com o Daniel, meu filho que esteve lá, e eu disse para ele assim: Daniel, qual foi a tua sensação com relação à segurança? Ele falou: pai, eu fiquei despreocupado, porque você sai qualquer hora, em qualquer lugar, e ninguém, você não tem nenhum criminalidade abaixo. Zero. Porque a pessoa sabe que se ele cometer um crime, ele vai ser punido. E tem uma outra coisa interessante acontecendo lá, e eu tive a oportunidade de conversar com alguns cubanos. Se, por exemplo, você, Samuel, toma alguma coisa de alguém e sai correndo, a própria população te pega. Porque não é algo comum alguém correr e todo mundo abrir espaço. Lá ao contrário, você está correndo com alguma coisa que não é sua, você não pode fazer isso. A população não espera nem a polícia chegar, a população chega e te segura até a polícia. Eu presenciei situações, e o Daniel pôde também presenciar agora, e quem já foi comigo, você está com um carro e de repente o policial ele sinaliza, você encosta o carro, ele educadamente para do teu lado, pede os documentos, se precisa sair, você sai, ele dá uma verificada no carro, checa os documentos, te agradece, você entra no carro e vai embora. É coisa que você não está acostumado aqui no Brasil. Aqui você já fica apreensivo. Eu nunca fiquei apreensivo lá por uma abordagem policial. E a questão de educação? E a educação funciona muito bem, porque uma das coisas que a Revolução trouxe foi que todo lugar teria que ter um médico, uma escola e um dentista. Então, você vai para qualquer lugar hoje em Cuba, você tem uma escola, e aqui eu não vou discutir se a estrutura é boa ou não, mas eu percebo que a educação é boa, porque eu convivo com cubanos e eles realmente têm uma boa educação, eles se formam. Todo cubano tem acesso à educação e à universidade, basta que ele se esforce. Não é diferente do Brasil. Eu não tirei boas notas, não tenho um bom currículo, você não vai, o governo não vai investir em você, mas ele tem esse acesso. E uma coisa que acontece lá, a pessoa se forma, durante os 2 primeiros anos, ela trabalha onde o governo define. Então, por exemplo, ele terminou a faculdade de medicina, ele não vai trabalhar em Havana, ele vai trabalhar num lugarejo distante, servindo a população,
porque ele entende que isso é uma forma de devolver para o governo o investimento. Isso na área, professores são assim, médicos são assim, dentistas são assim. E ganham, e o salário é meio que equiparado. Hoje um médico $30. Meu médico, Deus. $30. O problema então não é a riqueza, na Sim. verdade. Como se. Porque a ideia do socialismo era tudo igual, né? igual. Tudo igual. Essa é a ideia básica, né? Todos têm a mesma condição. Na área de educação, na área de saúde, segurança, isso é uma realidade do país. Agora, mas hoje infraestrutura. Exato. Aí você danificou uma outra situação, que hoje tem uma infraestrutura hoje muito ruim em Cuba, né? São casas antigas, prédios antigos, você vê hoje fotos de Havana, é aquela realidade. Lugares onde está caindo, porque não foi reformado. Se eu tenho uma casa e eu não posso reformar, uma hora ela vai cair. Uma hora vai cair. E as suas visitas lá como pastor te gerou, qual que foi a sua principal, o que você traz do povo cubano? Que você... Solidariedade entre os cristãos, dependência de Deus, né? Saber orar e aguardar da parte de Deus uma solução. Eles viveram períodos muito complicados lá com essa relação governo, porque para o governo, a princípio, a igreja seria contrária àquilo que eles creem, mas hoje eu vejo que o próprio governo está entendendo que a igreja é um auxílio, não está lá para contrariar o governo. Haja vista que no furacão cozinhas a igreja se uniu para cozinhar para a população. Foi um testemunho lindo. A igreja se uniu para receber pessoas que não eram cristãs dentro da igreja durante o furacão, ou seja, a igreja serviu de amparo, e isso tem sido um bom testemunho para o governo. Então, o que eu tenho aprendido com o povo cubano? Primeiro, a solidariedade. Eu acho que nós ainda somos muito carentes de solidariedade. Nós somos solidários com tragédias como nós vimos aí, todo mundo se mobiliza, é excelente, mas no dia a dia nós poderíamos ser muito mais solidários do que nós somos hoje. Nos preocupamos realmente com as pessoas. O Senhor Jesus nos ensinou que era melhor dar do que receber. Né? Ele disse que nós deveríamos amar primeiro a Ele, a Deus sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, isso, a prática do cristianismo é a solidariedade, mas hoje nós estamos pensando muito em nós mesmos. Então Cuba tem me ensinado a pensar no próximo, e eu tenho feito isso nesses últimos anos com todo prazer. Inclusive, se você me permite, se alguém se interessar, claro, estou à disposição para conversar sobre o assunto. Você vai o ano que vem? Agora, o ano que vem, devo fazer 2 viagens, uma no primeiro semestre com o pessoal do Rio, que eu já tenho hoje uma parceria muito boa com os jovens do Rio de Janeiro. E devo ter uma viagem em outubro, que pode eu quero, inclusive, que você vai comigo em outubro, e a gente vai ter mais informação. E se alguém quiser ajudar também, um recurso... Se quiser ajudar financeiramente, entre em contato comigo. Toda ajuda que eu levo para Cuba, não tem nenhuma entidade por trás, não tem nenhuma empresa, são pessoas que querem ajudar e acreditam no projeto e têm investido financeiramente nisso. Toda ajuda, eu sempre levei agora um bom recurso para Cuba de pessoas que querem ser solidárias, porque dizem, eu não vou, talvez não está em mim participar de um projeto desse, mas eu quero ajudar financeiramente. A última pergunta, você veio um dia depois, né? Eu saí de lá na quinta-feira e o Fidel morreu na noite de quinta para sexta de manhã. Eu morri do ano passado, mas anunciaram assim. Aí você acredita que vai ter agora uma abertura maior? Eu acredito que essa abertura aqui, ela vai continuar sendo assim, paulatina. Não vai haver uma abertura a partir de agora, não. Isso eu não acredito, até porque eu posso observar muito bem os últimos anos e acho que o cubano, a princípio, a grande maioria, eles estão felizes com as aberturas que estão acontecendo. Nós tivemos uma experiência rápida, para você entender, trouxemos 4 cubanos para cá, agora esse ano, para passar um período aqui no Brasil. O choque é muito grande, ou seja, o mesmo choque que eu tive em 2009, se você abrir o país rapidamente, há um choque muito grande, um problema muito grande aí que pode ser causado. Então, até a abertura eu acho que ela é uma abertura paulatina. O povo lá é meio oprimido, ou eles eu acho que há uma liberdade. Não, há uma liberdade. Você tem gerações hoje em Cuba, você tem uma geração mais antiga que tem o regime como algo muito importante na vida dele, você tem uma geração intermediária que viveu os benefícios disso, e você tem talvez uma juventude hoje que já não está muito disposto a seguir a forma que eles estão vendo, que é essa juventude, e por essa juventude é que eu acho que o país está se abrindo, porque aí também nós sabemos o que acontece se você continua segurando esse povo. Então, eu tenho convicção de que daqui a alguns anos Cuba será uma democracia, vai se abrir, mas não acho que isso vai ser para amanhã, não. Eu acho que isso ainda vai demorar alguns anos. Bom,
Eu conversei com o Wilde Rocha, fica aí outras entrevistas. Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Amém. Tamo Tchau. juntos. Tchau, tchau.